Irmãos, todos conhecem a passagem que vai falar sobre Nicodemos, o homem principal dos fariseus. Eu estava meditando nesta palavra, aleluia. Algumas bíblias dizem que ele também era príncipe dos fariseus, ou seja, ele era uma liderança. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vem dizendo que ele foi ter de noite com Jesus, aleluia. Ele foi ter de noite, mas ele foi ter com aquele que era o próprio dia, porque Jesus é o dia. Jesus certa feita vai dizer: se alguém andar de noite tropeça, se alguém andar de dia não tropeça, porque nele, que é Jesus, né, a luz. Ou seja, a noite em alguns casos é comparado com o próprio Satanás, mas ele foi ter de noite, aleluia, com Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, e encontrou a luz, que é Cristo. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, é o fato de que ele foi ter com Jesus de noite, e mais na frente, a Bíblia vai mostrar lá para o livro de São João, aqui no livro de São João mesmo, no capítulo 7, vai dizer que ele vai defender Jesus, e o texto vai dizer assim, porque havia uma reunião dos fariseus, queriam matar Jesus, mata, não mata, pega, não pega. Ele vai falar assim: pode porventura a nossa lei, ela condena alguém sem tê-lo primeiro ouvido e sem saber o que ele faz? Quem disse, o texto diz que quem disse isso foi Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite. Então os fariseus disseram: examina e vê que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta e tal, mas ele defendeu Jesus em uma ocasião, mas o texto diz, faz questão de frisar, que é aquele que foi ter com Jesus de noite. E lá no livro de São João também, depois da morte de Jesus, quando Cirineu, ele vai pegar, não, Cirineu foi que levou a cruz, né? Quando, lembra aí daquele que foi ajudar a pegar o corpo de Jesus, né? Que ele era um senador, aleluia, até esqueci o nome dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teve um senador, irmão, que ele foi pegar, né? Pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Quem foi ajudar levando bastante perfume? Nicodemos. Ou seja, tudo leva a crer que foi havendo uma conversão bem devagar de Nicodemos. Aleluia. Não foi aquela conversão impactante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas Nicodemos dá a entender que aos pouquinhos ele foi se convertendo. Por quê? Porque primeiro ele tentou defender Jesus, né, ali no capítulo 7, e depois, quando foi pedir o corpo de Jesus, quem estava lá junto com ele? Nicodemos, aleluia. Nicodemos, então, a palavra, meus irmãos, ela não volta vazia. Só que não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, que Nicodemos, irmãos, sendo príncipe e mestre, aleluia, ele vai ter com Jesus de noite, porque se frisou várias vezes que ele foi ter com Jesus de noite, é porque ele estava querendo esconder alguma coisa, né? Alguns dizem que ele estava escondendo porque ele tinha vergonha de Jesus. Tem pessoas que têm vergonha de vir na igreja, por isso que não vem na igreja. Glória a Deus. Quando foi para eu aceitar Jesus, a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte: o que os outros vão falar de mim? Porque na verdade não é nós que pensamos isso, é Satanás. Satanás bota na nossa mente como se fosse nós que estivéssemos pensando. Então vem na nossa mente: o que vão falar de mim? Vão rir de mim, vão encarnar de mim, vão, né, falar que eu estou indo para a igreja. Mas era Satanás. Então Satanás queria botar a vergonha, né, em Nicodemos. Então ele vai ter com Jesus de noite. Encontra Jesus de noite. Só que o que me chama a atenção é que ele chega para Jesus, né? Guarde isso, ele é mestre, ele é professor da teologia da época, né, do Antigo Testamento. Ele estava à frente do povo. Ele vai falar com Jesus e fala assim: Senhor, aliás ele não fala assim, ele fala Rabi, mestre. Ele fala assim: mestre, Rabi, que significa mestre. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Engraçado que Jesus veio falar assim: legal que tu me chamou de mestre, que tu reconhece que os milagres que eu faço, né, vem de Deus, mas Jesus dá uma resposta para ele que não tem nada a ver com aquela afirmação. Jesus fala para ele assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Ou seja, não basta você conhecer coisas de Deus, você tem que conhecer o Deus das coisas. Aleluia. Não basta você saber coisas de Jesus, você tem que conhecer um Jesus que faz as coisas.
Ou seja, o que ele fala de Jesus não é errado. Bem sei que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for contigo. E Jesus dá a resposta, mas tu tem que nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, não importa a tua posição, guarde isso, ele é príncipe e mestre. Ele dava aula. Ou seja, para Jesus, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque Jesus não respeitou isso. Jesus poderia falar assim, tudo bem, você é um mestre também, vamos conversar de mestre para mestre. Porque mais na frente ele vai falar, tu é mestre em Israel, não sabe disso? Ou seja, para Jesus não importa se a pessoa é pastor, se é presbítero, se é obreiro, se é membro, tem que nascer de novo. Aleluia. Coisas que o ser humano valoriza, para Deus não tem importância nenhuma. Não significa ser mais espiritual, porque era príncipe. Não significa ser mais espiritual, aleluia, porque ensinava. Não significa ser espiritual, né, porque tinha posições. Não significa absolutamente nada você estar na igreja se você não tiver nascido de novo. Quem está entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Então Nicodemos, ele vai ter com Jesus, apresenta a sua visão de Jesus para ele, o que ele entende de Jesus, e Jesus simplesmente não vai falar assim, obrigado pelo elogio. Jesus fala assim, tem que nascer de novo, esquece tudo isso. Aleluia. Coisas que o ser humano valoriza, para Deus não tem valor de nada, a não ser que a pessoa tenha nascido de novo. Eu só uso calça, aleluia, ou eu só uso bermuda. Quem está mais errado? Jesus não quer saber de nada disso, ele quer saber se você já nasceu de novo. Aleluia. Eu não como carne de porco, que faz mal, aleluia. Eu só como vegetais. Jesus não quer saber disso, quer saber se você nasceu de novo. Aleluia. Eu guardo sábado, eu guardo domingo. Jesus não quer saber disso, ele quer saber se você nasceu de novo. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu sou mais espiritual, porque eu trabalho na obra e jejuo e oro mais do que todos. Jesus quer saber se você nasceu de novo. A pessoa pensa assim, mas eu subo mais no monte, eu oro mais em casa. Não importa se você ora no monte em casa, Jesus quer saber se você nasceu de novo. Porque está cheio de gente por aí que faz tudo isso e não nasceu de novo. É o caso de Nicodemos. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, aleluia, ministrava, era príncipe, aleluia, mas não tinha nascido de novo. Tem pessoas, irmão, eu creio que todos aqui nasceram de novo. Quem pode dizer aleluia? Mas está cheio por aí de pessoas altamente religiosas dentro da igreja que nunca nasceu de novo. Aleluia. Porque Jesus, irmão, ele não faz reforma na nossa vida. O que é uma reforma? Você pega um carro velho ou um sofá velho, antigamente tinha isso, hoje em dia nem tem mais. A pessoa pegava um sofá velho, tinha um cara que era um estofador e fazia reforma. Ainda tem? Acho que não tem mais não. Mas tudo bem. Ele pega aquela estrutura do sofá velho, né? Que é aquelas madeiras que tem por dentro, mola, sei lá o quê, e ele bota nova espuma por cima, né? Nova espuma, novo couro, ou sei lá o que, veludo por cima, e a pessoa vai lá buscar. Ela busca o sofá foi reformado, tá bonitinho por fora, mas por dentro é a mesma estrutura. Aleluia! Vamos falar de oficina, que eu trabalhei, meu pai tinha oficina. Pega-se o carro todo velho, aleluia, e faz lá uma lanternagem e ela faz a pintura. A pessoa leva o carro, é o mesmo carro, só que foi reformado, aleluia, né? Tinha alguns vendedores de carro que falaram assim, não, esse carro é para vender, então não tem como fazer uma alternagem, senão vai sair muito caro. Faz o seguinte, chega lá pro pintor, bota a bombril aqui nesse buraco, passa plástico, que é a massa, né? Passa a massa em cima e depois faz a pintura. E quem comprava lá na frente via que era um carro velho, só tinha aparência por fora, mas por dentro continuava a mesma bomba. Ou seja, a diferença é que Jesus não trabalha assim. Ele não pega uma criatura velha, né, e reforma, ele faz uma nova criatura. Aleluia. Está cheio de pessoas assim, que foram reformadas por fora, mas por dentro não nasceram de novo, não tem novo nascimento. E é isso que está acontecendo com Nicodemos. Aleluia. Ele é uma velha criatura que mexe com as coisas do céu. Aleluia. E ele vai ter com Jesus de noite e falar, mestre, eu sei que tu és mestre. Não, em verdade te digo que você, que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí ele vai dizer para Jesus, mas como é que pode
isso, Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui, aleluia. Então Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? Olha o que ele pergunta para Jesus. Aí Jesus vai falar de novo: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta passagem aqui, irmão, aleluia, que fala que quem não nascer da água do Espírito, ela é interpretada por alguns, dizem que a água significa batismo. Eu já não concordo. Por quê? Porque Jesus vai falar nascer de novo. Ou seja, ele está falando que há um nascimento normal e há um outro nascimento, um novo nascimento. Todo mundo que vem ao mundo já nasceu uma vez. Se você quiser ver o reino, entrar no reino, você tem que nascer outra vez. De novo. E como que isso acontece, irmão? Esse novo nascimento. Jesus está dizendo para ele: se não nascer de novo, não pode vir o reino. E se não nascer de novo, não pode entrar. Aleluia. Para você entrar no mundo, você teve que nascer uma vez. Quem não nasceu uma vez não pode entrar neste mundo. Aleluia. Por isso que este mundo aqui, Satanás não pode entrar nele, porque ele não nasceu neste mundo nenhuma vez. Ele só entra quando ele acha brecha numa pessoa. Por isso que ele estava no Éden e ele não podia entrar e falar diretamente. Teve que achar um meio, uma porta, que foi a serpente. E depois entrou na mulher. E da mulher foi para Adão. E de Adão veio para todo mundo. Aleluia. Agora, para entrar neste mundo tem que nascer uma vez. Como que o homem nasce uma vez? Aleluia. A semente do homem, filho de Adão, corruptível, ela vai no óvulo da mulher, ela fecunda, ele fecunda a mulher, a semente do homem, aleluia. E dali é gerada uma vida. E quando é gerada esta vida, é de semente corruptível. Por que semente corruptível? É semente do pecado, porque é semente de Adão. Então nascer uma vez não serve também para nada, se nascer uma vez. Aleluia. Tem que nascer de novo. Aí você vai para o livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 23 diz: sendo de novo ou sendo novamente gerado da palavra incorruptível de Deus, que permanece para sempre. Olha o que Pedro está dizendo: sendo de novo gerado pela semente, não humana, que é corruptível, mas pela semente incorruptível da palavra. Como é que uma pessoa nasce da água do Espírito? Pela semente da palavra, aleluia, pela água da palavra. Isto é uma obra sobrenatural que só a palavra de Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Como uma palavra vem até nós, irmão, ela é uma semente que vem até nós e nos gera de novo uma nova criatura. Quem está entendendo? Diga aleluia. E esta palavra ela é o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra. Aleluia. O batismo não passa de uma cerimônia que Jesus ordenou para que a igreja fizesse. Glória a Deus, aleluia. Mas batismo nunca salvou ninguém. Glória a Deus. Tanto que o malfeitor nem foi batizado, e Paulo vai dizer lá na frente: eu não batizei ninguém, a não ser a família de Estéfanes, que é o carcereiro. Para que ninguém depois dissesse: eu fui batizado por Paulo. Porque Paulo entende que a glória pertence a Jesus. Ele vai dizer: eu não fui chamado para batizar, mas para evangelizar. Ou seja, Paulo pregava e não batizava. Outros que batizem, aleluia. Mas, o que significa isso? Que o mais importante é a palavra. Glória a Deus. E Pedro vai dizer que nós somos novamente gerados pela palavra. Que palavra é essa, irmão? O Evangelho, aleluia, é uma semente incorruptível. Onde este Evangelho não é pregado de forma correta, não tem como haver novo nascimento. Porque não lhe foi ministrado que é a semente incorruptível da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando você ouve a palavra, irmão, essa palavra vai te gerando. Paulo vai dizer: eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Você vai ver várias vezes essa expressão em Cristo, né? Portanto, agora não é uma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, a nova criatura é. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Ou seja, como é que há o novo nascimento? Quando você ouve a palavra em Cristo. Se você não estiver em Cristo, aleluia, não há um novo nascimento. Aí Jesus vai dizer: quem não nascer de novo, se ele não for gerado pela palavra incorruptível, aleluia, ele não nasceu de novo, ele é uma velha criatura. Aleluia. Aí você diz: como isso é possível? Aleluia. Eu vou dizer para os irmãos, aleluia,
Se você crê de forma errada, não tem como você ter um novo nascimento. Aleluia. Se você crê da forma correta, aleluia, aí é que vem um novo nascimento. Aqui vocês estão sendo gerados pela palavra, pelo evangelho verdadeiro. Não há outro evangelho, não há um evangelho diferente. Tem pessoas, irmão, hoje que são religiosos, nunca ouviram o evangelho da graça verdadeiro. Estão na igreja, participam de grupos, aleluia, mas nunca tiveram sobre ele a ministração correta da palavra. E por isso não tem como crer, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não creram? Ou como crerão daquele que não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não foram enviados? Só pode pregar se for o enviado. E se for enviado, ele vai pregar. E se pregar, vão ouvir. E se ouvir, vão crer da forma correta, no Cristo verdadeiro e bíblico. Aleluia. As pessoas, irmão, aleluia, estão ouvindo mensagens e pregações que sequer falam da cruz de Cristo, sequer falam de Jesus, uma pregação inteira. Fala que você tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro. O novo nascimento, ele não acontece, tá? Quando eu digo para você, faça isso, faça aquilo. Em nenhum momento Jesus falou, tem que nascer de novo uma prostituta. Ele não falou para a mulher, logo depois no próximo capítulo, para aquela mulher no poço de Jacó. Ele não falou para aquela mulher que tinha 5 maridos, tem que nascer de novo. Ele não falou para nenhum dos discípulos, tem que nascer de novo. Mas por que ele não falou? Aleluia, porque o novo nascimento não vem quando Jesus fala tem que nascer. O novo nascimento, ele acontece de uma forma sobrenatural quando Cristo vem, quando a palavra vem. Aleluia, quando o evangelho corretamente é ministrado. Porque se fosse pelo falar, Jesus falaria para todas as pessoas, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Aleluia. Então o que está acontecendo hoje? As pessoas ensinam, olha, para tu nascer de novo, você faça isso, faça aquilo outro. Mentira. Aleluia. Para nascer de novo é uma obra sobrenatural da palavra do Senhor incorruptível. Aleluia. Quando você foi nascer, irmão, aleluia, quando você foi ser gerado no ventre da sua mãe, qual foi a sua parte para ser gerado? Nenhuma. Quem fez foi seu pai e sua mãe. Você só tinha que ficar lá dentro, aleluia. E Deus nos formando, né? Como diz no Salmo 139, aleluia. Assim também o novo nascimento, irmão, aleluia, não é obra que eu faço, não é obra que você faz, ela acontece de uma forma sobrenatural, como a palavra lhe é ministrada, aleluia. Assim nesta noite, irmão, aleluia, nós vemos que havia um homem religioso, extremamente zeloso, príncipe em Israel, aleluia, conhecia algumas coisas de Cristo, mas não conhecia Cristo, aleluia. E Jesus vai falar para ele, você tem que nascer de novo, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como o primeiro nascimento, ele traz a vida, assim o novo nascimento é que traz a vida espiritual. Aleluia. Isso aí é Zaqueu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí Jesus continua. Aleluia. Em verdade, eu te digo que não nascido da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de ter lhe dito, tem que nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve sua voz. E ele continua falando, ele diz, como pode ser isso? Aleluia. E Jesus diz, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Ou seja, a Bíblia está dizendo que inclusive ele dava aulas, né, do Antigo Testamento, porque ele era mestre, ele era um rabi, ele ensinava, aleluia, mas não havia tido ainda um novo nascimento, irmãos, aleluia, para você ver como é que a coisa é mais séria do que você pode imaginar, aleluia. Esse novo, os discípulos, os apóstolos, você pode reparar, os discípulos e os apóstolos, todos eles, os apóstolos, os 70 discípulos e até Paulo, aleluia, eles não estudavam o Novo Testamento. Sabe por que eles não estudavam o Novo Testamento? Ele não fazia como nós, lia a Bíblia, anotava, preparava um sermão. Por que eles não faziam isso? Porque não tinha a Bíblia. Eles vão escrever ainda a Bíblia. Foram eles que escreveram o Novo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento, que Nicodemos também tinha,
Mas Nicodemo não tinha a revelação que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Paulo também tinha o Antigo Testamento, quando ele era Saulo, porque não tinha Cristo, ele não tinha revelação, então ele achava que tinha que perseguir a igreja. Quando ele recebe Jesus, quando Jesus vai até ele, faz aquela obra, que ele fica cego e volta a enxergar, ele passa então ele vai se separar em oração durante 3 anos. Depois de um tempo em oração, ele começa a ter a revelação. Jesus vai revelando para ele a palavra. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 2, em Atos 10, nenhum deles vai pegar uma Bíblia e vai abrir para ler. Eles simplesmente começam a falar pelo Espírito Santo e nada a não ser de Cristo. Eles falam de Cristo. Eles vão falar de Jesus, né, que foi morto, ressuscitou ao 3º dia. Essa era a mensagem, irmão. Aleluia. Não havia uma mensagem difícil de entender para as pessoas. Eles simplesmente falavam da morte e da ressurreição de Jesus. Só. Aleluia. E ao falar sobre isso, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Milagres aconteciam. Aleluia. Hoje, irmão, tem gente que prega e você olha e você repare bem a pregação, que a pregação da pessoa, às vezes, está querendo apontar não para Cristo, mas para ela mesma, para que as pessoas digam, olha como é que ele conhece de Bíblia. Aleluia. Então a palavra, a pregação, ela tem que apontar para Jesus Cristo. A palavra tem que glorificar a Cristo. O Espírito Santo, quando vier, se Jesus disse, ele me glorificará. O Espírito Santo, irmão, em primeiro lugar, ele glorifica o próprio Cristo. Glória a Deus. Se ele não glorificar a Cristo, ele está glorificando a si mesmo. Então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa, é para dar a glória somente para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então assim, irmão, nesta noite, nós vemos que Nicodemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai ser entre os fariseus, sendo príncipe. Os fariseus inclusive significa, né, santidade, significa santo, é uma pessoa extremamente zelosa, né, da parte de Deus. Mas mesmo eles tendo todo esse zelo, ele não tinha entendimento, né? Aleluia. E o que isso vai ensinar para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a base de tudo, aleluia, é o novo nascimento. Uma vez que você nasceu de novo, aí sim, Pedro vai dizer, para a gente ir se alimentando do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Glória a Deus. Se você já nasceu de novo, você vai passar a sua fase de menino. Paulo vai dizer, quando eu era menino, andava como menino, escorria como menino, mas quando cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Então tem a fase do novo nascimento, tem a fase do menino espiritual, aleluia, e tem a fase do crescimento. A Bíblia também vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento. Aleluia. Paulo vai falar para Timóteo, tu, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo vai dizer aos Gálatas 4, né, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, né? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O que significa isso? Que tem muita gente que são meninos espirituais, e mesmo tendo nascido novo, são meninos e ficam meninos para sempre. Por quê? Porque está debaixo de tutor. O que é um tutor? Aquele, né, que é como se fosse uma babá, que está tomando conta daquele menino, dizendo faça isso, faça aquilo outro. E a babá vai falar, não faça isso, não faça aquilo. Aleluia. Paulo vai dizer que a lei é como uma babá que nos conduziu até Cristo. Agora que chegamos em Cristo, não estamos mais debaixo da babá. Quem pode dizer aleluia nessa noite? Porque embora a lei seja real e verdadeira, a lei existe ainda, não significa que a lei não existe, mas eu não preciso da lei dizendo para mim, não mate, não roube, né? Não minta. Porque afinal de contas, eu já não sou mais menino. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Quem está debaixo da lei, a Bíblia está chamando ele de menino. Por quê? Porque ele precisa que a lei diga para ele, ei, não roube, não mate, né, não faça isso, não adultere. A lei diz isso, aleluia. Mas o menino precisa do pedagogo, aleluia. Mas quando você deixa de ser menino, você não precisa mais do pedagogo, nem da babá, aleluia. Agora, aí a pessoa vai se gloriar. Irmãos, olha só o que os 10 mandamentos diz. Tudo bem, é verdade, os 10 mandamentos diz. Mas se ele se gloria nos 10 mandamentos para poder obedecer a Cristo, significa que ele é um menino. Aleluia. Porque o adulto, irmão, aleluia, ele não vai praticar o pecado, não é porque o mandamento diz, é porque ele sabe que ele é de Cristo. Aleluia. Ele é uma árvore frutífera. E toda árvore se conhece pelo fruto.
Aleluia. Já um menino ou um delinquente, ele não vai fazer, não vai praticar, porque a lei diz, não faça, senão você será punido. Glória a Deus. Aleluia. A lei secular, que é a lei do mundo, ou o Código Penal, a Constituição, chegando seja lá o que for, aleluia, ela diz, né, que você não pode matar, porque se você matar ou roubar, você vai preso. Então a pessoa não faz isso com medo de ser preso. Já o salvo ele não faz porque ele é salvo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, tem pessoas aí que estão debaixo de lei achando que está na santidade, mas não sabem que não passa de um menino espiritual. Aleluia. Porque em todo o tempo que o herdeiro, ele é herdeiro, ele é menino, ele está debaixo de tutores e curadores, de babás, né? A Bíblia chama de aios, aleluia, para o conduzir. Aleluia. Assim éramos nós, Paulo vai dizer em Gálatas 4, quando estávamos reduzidos, né, aos rudimentos deste mundo. O que são os rudimentos? As primeiras coisas, as coisas mais rudimentares, que eram os ensinamentos da lei. Aleluia. Então nesta noite o que nós aprendemos aqui, irmão? Que quem está debaixo da graça de Deus, aleluia, não é que ele nunca mais vai pecar, porque pecamos a todo instante. A questão é que a todo instante também nós desobedecemos a lei de Deus, mesmo que sem querer ou sem pensar acabamos pecando. Por quê? Porque os mesmos 10 mandamentos diz também, não cobiçarás. Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, eu vivi um tempo sem lei, mas logo que a lei veio até mim, o pecado reviveu e eu morri, porque eu pensava que a lei era para a vida, mas era para a morte. Por quê? Porque quando eu ouvi falar não cobiçarás, ele viu que cobiçava, então ele falou, pequei, morri. E quem pecasse, a Bíblia diz que a alma que pecar, morrerá. E por isso que todos pecamos, porque desobedecemos a lei de Deus a todo instante. E a lei veio para nos mostrar como somos pecadores, e não para salvar ninguém. E voltando aqui para Nicodemos, né, louvado, não sei nem por que eu entrei nessa parte aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas? Ah, lembrei, é porque Nicodemos, ou qualquer um que depois que nasce de novo, ele precisa começar a crescer, precisa começar a amadurecer, né? Tem pessoas que ficam na igreja a vida inteira, mas ele não se liberta da religião. Era o caso de Nicodemos, né? Ele está ali, tem pessoas que vão morrer na lei sem conhecer Jesus, sendo que Jesus estava por ali pela região, né? Desde o seu antecessor, que é João Batista, em que a Bíblia diz que estavam todos lá no templo, mas a palavra veio de Deus, ela veio até João Batista no deserto. A palavra estava do lado de fora. E hoje em dia, irmão, tem pessoas que elas vão no templo, vão na igreja, mas não nasceram de novo, porque não foi lhe aplicada a palavra real e verdadeira. Então, irmãos, são coisas que as pessoas valorizam hoje e que para Jesus não tem valor nenhum. Por quê? Porque se não houver um novo nascimento, de nada adiantou, né? Guardar mandamento, guardar dias, fazer festa, fazer eventos, se não tiver tido um novo nascimento. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Aleluia, que você venha. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Prestar bastante atenção para que você venha crescer na graça, no conhecimento, né? Uma vez que nós somos gerados novamente, né? Pela palavra incorruptível. Ou seja, quando eu ainda era menino na fé, vamos dizer assim, que eu nem tinha nascido de novo, quando esse processo ainda estava começando a acontecer, eu nem sequer sabia. Por quê? Porque assim como estava no ventre da nossa mãe, nós nem sabíamos, aleluia, né? E sim estava acontecendo um milagre do primeiro nascimento. Assim o novo nascimento, quando a palavra é aplicada a nós da forma correta, isso acontece de uma forma sobrenatural. Não é que você tem que fazer isso ou aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro para nascer de novo. Não, você só tem que crer da forma correta, crendo e recebendo a palavra incorruptível, que é a palavra da graça do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Não se preocupe, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com coisas e práticas, né, irmãos, da lei, e práticas também que para Cristo não quer dizer nada. Eu sou daquela igreja, sou desta igreja, sou daquela outra. Para Deus não quer dizer absolutamente nada. Ele quer saber se a pessoa nasceu de novo, né, irmãos? Eu sou uma pessoa assim que eu valorizo muito, né? Eu sou uma pessoa de oração, eu faço. Jesus quer saber se você tem caráter.
Aleluia, né? Jesus quer saber se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como que você ama o seu próximo, como você pensa no seu próximo, como que você trata o seu próximo, como você trata a sua família. Aleluia, né, irmãos? Porque no final das contas, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Paulo vai escrever isso, que tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer: a fé, a esperança e o amor. A fé, porque você vai ter que crer de fé em fé até o final. Quem persevera até o fim na fé será salvo. Aleluia. Você vai ter que permanecer na fé até o fim. A esperança é parecido com a fé, só que a esperança é você saber que algo te aguarda no futuro, é para o futuro. Aleluia. E o amor também, porque a Bíblia não diz, a Bíblia diz que Deus se ira, mas diz que a sua ira dura um só momento. Mas por outro lado diz que Deus é amor. Não diz que Deus é ira, diz que Deus é amor. Então, se nós não estivermos no amor, nós não estamos em Deus, né, irmãos? Aleluia. E está cheio de gente por aí, vai para a igreja, se veste de crente, bota terno de gravata, bota vestido, mas está cheio de ódio no coração. Se puder, mata um. Faz a oração ao contrário, a oração de feitiço, né? Mata aquela pessoa, faz isso sim com aquela pessoa. Deseja todo mal, é uma pessoa ruim dentro de casa, né? É um criminoso, uma criminosa. Aleluia. Mas, irmãos, por isso que estamos aqui meditando sobre o novo nascimento. Se não nasceu de novo, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, irmão. Aleluia. Quanto mais religiosa é a pessoa, você pode desconfiar dela. Aleluia. Agora, quanto mais você pensar que quem te justifica é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quanto menos, não vou falar que você não tem que se esforçar, né, irmão? Aleluia. Porque às vezes você vai ter que lutar contra a sua carne, né? Porque sua carne não quer orar, sua carne não quer ler a Bíblia, aleluia. Você tem que contrariar a sua carne. Só que por outro lado também, se você começa a ler, alimenta o seu espírito se fortalece. Então, quanto mais você lê, mais vontade você vai ter de ler a palavra. Quanto mais você ora, mais vontade você vai ter de orar. Aleluia. Mas tem gente, irmão, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você percebe a força da carne, querendo agradar a Deus na carne. E o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Como eu já falei aqui várias vezes, e já até fechei a Bíblia aqui para terminar. Aleluia. Nós, irmão, aleluia, não temos placa de igreja, não temos denominação, não temos CNPJ, não estamos preocupados com nada disso. Por quê? Porque eu sei que isso para Deus não quer dizer absolutamente nada. Nesse exato momento que tem muita igreja lotada por aí, os verdadeiros crentes, irmão, estão sendo perseguidos em vários países, estão morrendo por amor da palavra. Aleluia. E cadê os crentes para ir? Poucos querem ir. Aleluia. Mas o verdadeiro crente, irmão, aleluia, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eles sabem e entendem, aleluia, que eles estão na terra, aleluia, para agradar ao Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não tem nada a ver com religião. Quando eu falo religião, eu digo, irmãos, que a pessoa pode estar pensando assim: ainda bem que eu não sou da espírita, né? Eu não sou católico, tem várias religiões muçulmanas, mas tem um crente que ele é religioso. O que é religião? Eu sei que é religar, é o ato de religar com Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar. Religião é um conjunto de regras que as pessoas querem seguir para achar que depois que cumpriu aquelas regras, ela está agradando a Deus. E não tem como você agradar a Deus, irmão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? O dom é um presente. Não adianta você achar que você vai se gloriar diante de Deus. Opa, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, eu sou uma pessoa melhor para Deus. Não, você é uma pessoa melhor se Jesus te justificar. Pela glória a Deus. Se Jesus não te justificar, irmão, você vai fazer obra, subir monte, descer monte, né? Fazer dar caridade. Você pode, a Bíblia diz que você der o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, se não tiver Cristo, de nada adianta. Aleluia, irmãos. E a Bíblia diz que os pastores, irmão, eles vão de dar conta de cada ovelha para Deus. Te garanto uma coisa, irmão, se você não entrar no céu, a culpa não foi minha, porque estou te falando do evangelho verdadeiro. Jesus é a única porta, Jesus é o único. Tem gente que nunca entrou no caminho, porque o caminho é Cristo, Cristo não foi lhe apresentado. Aleluia. Você vai entrar para a nossa igreja, você vai se batizar, né?
E você vai participar da ceia, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas em momento algum eles falam do sacrifício de Cristo. Aleluia. Eles não falam da justiça que é pela fé naquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que está consumado na cruz. Assim, irmão, nós não temos uma religião, não somos uma religião. Aleluia. Somos salvos em Cristo, estamos em Cristo, nascemos novamente em Cristo, somos novamente gerados da palavra incorruptível que permanece para sempre. Então, quando a Bíblia diz que a palavra vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar, os salvos são gerados por essa palavra que não vai passar. Então você também não passará, mas estará para sempre com Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite?